Efésios 2, do 4 até o 5. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: porém Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo de número 4, apenas a primeira parte. Porém Deus, sendo rico em misericórdia. Porém Deus, sendo rico em misericórdia. Amém. Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que foi lida e será ministrada nessa noite. E a nossa oração é para que através dela o Teu Santo Espírito possa falar conosco aqui neste lugar, Pai. Tem liberdade de fluir, de agir no nosso meio através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Amém. Amém? Efésios capítulo 2, versículo de número 4. Porém Deus, sendo rico em misericórdia. Quando hoje eu estava orando a Deus sobre uma palavra, pedindo ao Senhor para que colocasse algo no meu coração, queimasse algo no meu coração para trazer aos irmãos, e aí de repente me veio aí essa palavra em mente, misericórdia. Uma palavrinha que às vezes nós usamos tanto e às vezes não paramos para pensar no seu significado. Hoje nesse culto de quinta-feira eu queria junto com você parar um pouco aí, pensar no significado dessa palavra misericórdia. Nós lemos aqui um texto do apóstolo Paulo, sua carta aos Efésios. Eu sou um eterno apaixonado também por cartas paulinas. Talvez você me vê usar essa expressão para vários livros, que na verdade eu sou um eterno apaixonado pela palavra, E eu não gosto de deixar de mencionar as características, por mais que você já me ouviu falar a respeito das características dessa carta, eu ainda quero mencioná-las mais uma vez, talvez sirva de aprendizado para você. A carta do apóstolo Paulo, ela tem uma especialidade muito grande, ela é tida como uma das mais completas cartas do apóstolo Paulo. Ela não é considerada a melhor por causa de Romanos. Parece que Paulo gastou todo o seu conhecimento e toda a sua teologia quando ele escreveu aos Romanos, O ministério da graça, do amor, do perdão, da misericórdia é externado de maneira sem igual às cartas aos Romanos. Porém, a carta aos Efésios, não muito distante disso, é considerada pelos teólogos como uma das cartas mais completas escritas pelo apóstolo Paulo. São apenas 6 capítulos, mas nesses 6 capítulos aí o apóstolo conseguiu abordar basicamente maior parte dos assuntos da fé cristã. Existem alguns mistérios nessa carta, como por exemplo no capítulo 1, a partir do versículo de número 15, é chamado de o contrato da salvação. O contrato que Deus assinou com o homem para que ele possa ser salvo. Então nós encontramos em Efésios algumas coisas muito interessantes relacionadas à graça e à salvação. Talvez é por isso que nesse texto que nós lemos, possui esse detalhe tão importante aí, tanto sobre graça, que talvez na sua Bíblia aí está até entre parênteses, no versículo de número 5, pela graça sois salvos. Apenas a título de informação, é sempre importante frisar que quando um texto está entre parênteses, melhor dizendo, quando o texto está aí entre parênteses, é um acréscimo do copista ou do tradutor. Ou seja, não foi Paulo que escreveu nesse momento aí, pela graça sois salvos. Provavelmente o copista ou o tradutor, nesse momento aqui, quis lembrar, reforçar aquilo que Paulo tinha dito, que pela graça sois salvos.
Essa informação não quer dizer que esse texto aqui, que o que está entre parênteses não é inspirado, muito pelo contrário. Se o Espírito Santo de Deus, na hora do cânon bíblico, lá por volta do ano 500 depois de Cristo, permitiu que esse parênteses estivesse aí, mesmo não sendo da autoria do apóstolo Paulo, ele continua sendo inspirado por Deus, né? Então essa especialidade da carta do apóstolo Paulo aos Efésios aí, ela acaba trazendo para nós algumas coisas muito importantes, como os efeitos da graça. Nós vamos nos deparar com algumas palavrinhas muito comuns dentro dessa carta, né? Graça, salvação, amor de Deus, misericórdia, né? Plenitude. Se você correr o olho aí, só de você olhar, você vai conseguir ver essas palavras, elas saltam aos nossos olhos, quando nós olhamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Eu gosto sempre de mencionar também as outras duas palavrinhas que caminham junto com misericórdia, principalmente para nós no período da graça. Somos os maiores beneficiados da misericórdia de Deus, embora ela não exista apenas agora no Novo Testamento, na época da igreja. Deus é misericordioso desde sempre, né? Mas existem algumas manifestações que são para o período da igreja, como graça, por exemplo. A palavra graça, ela significa favor imerecido, de forma bem rasteira. Há alguns estudiosos da Bíblia que acham que essa frase é muito pouco para definir a graça, e eu concordo. Porém, ao mesmo tempo, entendo que essa frase explica bem para nós, de forma objetiva, o que é a graça. Um favor que nós não merecemos, né? Nós não merecíamos. Essa palavra, ela ganha um peso no Novo Testamento, e ela se torna uma manifestação do Novo Testamento. Por quê? Nós não merecíamos a morte de Jesus na cruz. Nós não merecíamos o pagamento do preço pelo pecado. Nós não merecíamos o direito à salvação. Nós não merecemos ser salvos. Nós não merecemos experimentar da graça de Deus. Por isso que o rápido e rasteiro no significado da palavra é favor imerecido. Deus fez por nós algo que nós não merecemos. Nós não merecemos. Jesus não morreu na cruz porque você seria uma pessoa boa. Nós não merecemos. Tudo o que você fizer, mesmo assim, será insuficiente para que você mereça algo de Deus. A graça, ela nos coloca num lugar que nós precisamos aprender a estar. Tem muito crente que acha que Deus tem que abençoar ele porque ele merece. Exemplo, eu fiz a campanha das 50 sexta-feira, então eu mereço. Eu acordei 7 dias de madrugada, então eu mereço. Eu jejuei 18 horas do dia, então eu mereço que Deus me abençoe. A graça nos coloca no lugar onde nós não merecemos nada. Você pode se tornar o mais santo da igreja. Você pode virar o mais crente em Lagoa da Prata. Você pode abrir mão de tudo e viver uma vida irrepreensível, como o próprio apóstolo Paulo vai pedir no capítulo 4 aqui. E mesmo assim você continuará não merecendo nada. O que Deus fez por você a nível de cruz é graça, é favor imerecido. Então, você não merece, mas Ele fez por você assim mesmo. E existe uma palavra que define isso, se chama graça. A segunda palavra que acompanha a misericórdia é justiça. Justiça é quando Deus faz aquilo que de fato nós merecemos. Quando Deus te dá o que você merece, é justiça. É o oposto da graça. Na graça, Deus te dá, Deus faz por você algo que você não merece. Na justiça é quando Deus te dá aquilo que você merece. Na era da graça, que é a era que nós vivemos, existe um problema com a justiça de Deus. Um problema, força de linguagem, um problema entre parênteses, né?
Qual é o problema da justiça no período da graça? O problema da justiça no período da graça é que a justiça vai se manifestar no final da graça. Esse é o problema para o ser humano, não para Deus. Para Deus está tudo certo. Para nós é até um ato de misericórdia isso, tá? A justiça de Deus vai se manifestar no grande e terrível dia do Senhor, né? Vou exemplificar isso para você. No Antigo Testamento, sai um grupo de crianças e zomba do profeta que era calvo, né? As criancinhas olham para o profeta, está ficando calvo, né? Eu tenho escutado muito isso por esses dias. Está zombando. Esses dias tinha uma pessoa de Belo Horizonte assistindo a transmissão, aí acho que eu preguei lendo assim, a irmã falou assim, pastor, o senhor está ficando calvo, vou te indicar um remédio aí para o senhor passar, mandou um link para mim comprar o remédio. E aí eu comprei o remédio, mas não adiantou muita coisa não. Os irmãos assistindo a live, falou, pastor, compra esse remédio aí, meu sobrinho usou, falou que foi muito bom, não adiantou muita coisa não. Mas Deus abençoe a irmã pelo conselho, né? Não estou desfazendo do conselho não, foi uma preocupação, um carinho da irmã, que a gente sabe que ela tem com a gente, né? E aí eu ouvi o conselho da irmã, mas é questão, acredito que é temporal, né? A idade traz isso para a gente. Um grupinho de crianças chega lá e fala, careca, careca, careca. O profeta sobe uma irazinha no coração dele, talvez Deus não gostou daquilo, e aí do nada, sai uma ursa do meio do mato, e mata as crianças, porque elas chamaram o profeta de careca. Isso é justiça. Pastor, mas Deus é muito ruim, por que Deus fez isso? Ele teve os motivos dele, né? Nós não sabemos, mas Deus teve os motivos dele. Sei lá o que essas crianças estavam falando, né? Em outra ocasião, Corá ou Coré se levanta contra Moisés em rebelião no acampamento do deserto. E o texto diz que a terra abre e engole Corá, sua família e todas as pessoas que estavam se levantando contra Moisés. Isso é justiça. Sodoma e Gomorra estavam num nível de pecado inaceitável aos olhos de Deus. Vem um anjo e destrói as duas cidades. Isso foi justiça. Em alguns momentos da história de Israel, em alguns não, vou corrigir a frase, em vários momentos da história de Israel, Deus utilizou do exército de Israel para punir nações através da guerra, Israel indo na guerra para matar, exterminar determinadas nações, por causa do nível de pecado que eles tinham alcançado. Israel era a ferramenta de Deus na terra. Quando isso acontecia, isso era justiça. Qual que é a justiça do Antigo Testamento? Deus a manifestava instantaneamente, naquele momento. Qual é a justiça no período da graça? O problema, entre parênteses, essa justiça está sendo acumulada. Isso mesmo. As pessoas zombam dos profetas nos dias atuais, não vai acontecer nada com ela agora. Perseguem a igreja nos dias atuais, não vai acontecer nada com essa pessoa agora. Perseguem a sua vida, você que é um servo de Deus, nos dias atuais, a vida dela vai continuar normal, talvez ela vai até prosperar. Falam mal de você, implicam contra a sua vida, e o que a pessoa tende a fazer é melhorar, parece que nada acontece. Sabe por quê? Porque a justiça, no período da graça, ela está sendo acumulada. No grande e terrível dia do Senhor, essa pessoa com justiça acumulada vai chegar diante de Deus e vai ter que prestar conta de tudo. E lá ele será o justo juiz. Hoje, se você aceitar Jesus, ele é o seu advogado, 1 de João. Se você não aceitar Jesus e não for justificado pelo sangue dele,
no grande e terrível dia do Senhor, você enfrentará a justiça de Deus. Não espere justiça de Deus sobre aqueles que te perseguem, que te maltratam, sobre aqueles que denigrem você agora. O meu grande professor, vamos dizer assim, que eu tenho no meu coração como o meu tutor, foi o pastor em Bom Despacho, quando alguma coisa nesse sentido acontecia, ele falava assim, com fogo nos olhos assim: haverá justiça de Deus, Deus é justo, naquele dia Ele não vai falhar. Quando alguém o perseguia, quando alguém o denegria, quando ele achava que precisava da justiça de Deus, ele falava: Deus é justo. E Ele não é justo, entre aspas, a frase está errada, agora. O problema de agora é a graça e a misericórdia. O problema de agora é porque a misericórdia de Deus superabundou o pecado. É que Deus está dando uma chance para essa pessoa que está te perseguindo a igreja de alguma forma, se arrepender e ser perdoada. Então a justiça dele não vai manifestar agora. Talvez em algum caso sim, no sentido de punição, não sei, consequência dos atos daquela pessoa, né? Não podemos chamar de castigo, mas uma consequência dos atos dela, ela colhe alguma coisa. Mas a justiça de Deus, aonde Ele vai ser justo, é o dia que Ele se assentar no seu grande trono branco, disse Apocalipse 22. Aí quem se levantou contra você, se você está certo e a pessoa errada, mas vai responder tintim por tintim. Então esse é o problema da justiça. No Antigo Testamento era aqui se faz, aqui se paga. No Novo Testamento é aqui se faz. Se você não se arrepender, lá diante do trono, você vai pagar da pior maneira possível, recebendo condenação, né? Isso é tão verdade que é Deus quem nos justifica. Existe uma doutrina bíblica chamada justificação. Era para você ser condenado, mas Deus justifica você. Ele tira você da justiça através da misericórdia. Então essas duas palavrinhas acompanham a misericórdia. E a palavrinha para nós aqui hoje, do capítulo 2, do versículo 4, é misericórdia. Se graça é favor imerecido, né? O que Deus faz, o que não merecíamos. Deus fez o que não merecemos. Justiça é Deus fazer o que nós merecemos. Misericórdia é Ele deixar de fazer aquilo que merecemos. Não é? Você merecia o castigo, a punição, mas Deus te dá o perdão. Isso é misericórdia. O jogo de palavras faz a gente confundir um pouco graça, misericórdia, justiça não, porque é bem direto, né? Você fez, você recebe justiça. Graça, você não merecia e Ele fez sem você merecer. Misericórdia é Ele deixar de fazer o que você merece. Por isso que essas três palavrinhas caminham juntas. Irmãos, mesmo no Antigo Testamento, Deus já exercia a sua misericórdia, né? Eu digo isso porque no Novo Testamento nós vivemos a graça de Deus. No grande e terrível dia do Senhor, nós vamos viver a justiça, nós não, né? Os condenados irão viver a justiça de Deus. Haverá um juízo final. Há quem diga que a única pessoa que entendeu graça no Antigo Testamento foi Davi. Mais ninguém no Antigo Testamento conseguiu experimentar, entender a graça de Deus, Deus fazer por ele algo que ele não merecia. Só Davi conseguiu compreender esse tão grandioso ministério no Antigo Testamento. Agora, quando nós falamos de misericórdia, nós estamos falando da Bíblia toda. Os Salmos, o Antigo Testamento já nos ensinavam que as misericórdias do Senhor não têm fim.
que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que de sol a sol Deus é misericordioso, que eternamente é a sua misericórdia, que a sua misericórdia é sobre aqueles que o buscam. Eu queria ter tido um pouquinho mais de tempo para citar para você cada um desses versículos que eu mencionei a respeito da misericórdia de Deus. Como que Deus é misericordioso? Ele deveria nos punir, Ele deveria nos castigar, e Ele deixa de fazer isso. E mais, no período da igreja, Ele avança com a misericórdia para a graça. Ele faz algo que nós não merecemos. Deus é misericordioso demais sobre as nossas vidas. O que Deus colocou no meu coração para essa quinta-feira é poder ter a oportunidade de lembrar você, de eu mesmo lembrar aqui nessa noite, como que as misericórdias de Deus não têm fim sobre as nossas vidas. Mesmo o ser humano, vamos falar primeiro de forma coletiva, mesmo o ser humano estando condenado ao pecado, fadado às chamas do inferno, Deus interviu no meio da história através do seu único filho e nos proporcionou o direito da salvação. Como disse o versículo de número 4, porém Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou. Olha que maravilha! Mesmo que Deus não fizesse mais nada por você, só o fato dele ter cumprido esse versículo 4 sobre as nossas vidas, já é sinal supremo, maior, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. O sinal do amor de Deus por nós é a sua misericórdia. Nós merecíamos o inferno, mas Ele interviu no meio da história e não nos deu aquilo que nós merecemos. Deus é fiel demais. A sua fidelidade não tem fim. A sua misericórdia é para sempre. Nós precisamos trazer ao nosso coração como que o nosso Deus é misericordioso. Talvez você viveu um dia totalmente longe, distante de Deus. Talvez você não tenha levado a sua vida espiritual e a sua vida cristã tão a sério. Talvez entra ano, sai ano, você não sabe o que é ler a Bíblia. Na correria que nós estamos, desses últimos dias em que vivemos, muitas vezes arrumamos a desculpa de não sobrar tempo nem para orar. Entra semana e sai semana e talvez nós não oramos nem para comer, nem para almoçar, nem para jantar. Não oramos agradecendo a Deus o nosso dia. Nós vivemos uma correria danada. Correria essa imposta pelo diabo, imposta por Satanás. Todas as vezes que o diabo quer tirar a sua atenção de Deus, presta atenção nisso que eu vou te falar. Todas as vezes que Deus quer tirar Deus do seu, toda vez que o diabo quer tirar Deus do seu foco, ele vai colocar ativismo para você. Que isso, pastor? Me prova na Bíblia. Esses dias nós estávamos no supermercado, e aí uma pastora abordou a gente, são vocês, começou a conversar com a gente lá, né? E aí a gente tocou nesse assunto, e aí ela falou justamente isso. Pois é, pastor, é igual nos dias de Moisés. O senhor lembra? Moisés chegou para Faraó e falou assim, deixa o povo adorar no deserto. O que o Faraó fez? Dobra a carga horária de trabalho. Se o povo estiver trabalhando, eles não vão lembrar que eles têm que adorar a Deus. Dobra o horário de trabalho. Quando você vai acarretando atividade aí na sua vida,
Quando você vai acumulando tarefas e vai vivendo nesse negócio assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir em tal lugar, tem que resolver tal problema, tem que correr atrás, tem que fazer, tem que acontecer, e na hora que você vê seu dia acabou, você não orou, você não leu Bíblia, você não foi na igreja, você não fez nada, você nem lembrou que Deus existe. Sabe o que é isso? É o capeta. O diabo sabe muito bem como tirar você do foco. Coloca atividade, né? E muitas vezes você trabalha igual um condenado e nem ganha tanto dinheiro assim, é pouquinho. A Alessandra está até falando assim, ó, ganha nada. É só ativismo. O negócio dá errado, você vai fazer um trem, não sai do jeito que você programa, aí você revira a volta, toma um prejuízo naquele negócio ali, e ocupou o seu dia inteiro para nada. Nós esquecemos o que é descansar em Deus. Não estou querendo que você seja fleumático, né? Como ensina a psicanálise, não. E com perdão da frase bem mineira, com perdão da gíria, tem hora, irmãos, tem que deixar o pau quebrar. Deixa moer. Deus vai dar direção para a sua vida, o negócio lá no final vai dar certo, você vai cantar o hino da vitória do outro lado, Deus vai cuidar de você, confia nesse Deus, porque Ele é rico em misericórdia. Não adianta você andar nessa correria aí, não adianta você correr daqui para lá sem rumo, confia no seu, descansa no seu Deus, diz o texto, e o mais Ele fará. É Ele que faz, é Ele que concede o desejo do seu coração, é Ele que realiza os seus projetos. Pelo amor de Deus, sai dessa correria que o diabo te colocou atrás de nada e foca em Deus. Olha para a cruz, prossegue para o alvo que é Jesus. E aí talvez nessa correria do dia aí, você nem lembra que Deus existe. A cada tempo que passa, é mais comum entre os cristãos se tornarem domingueiros. E olha que muitas vezes nem domingueiros nós somos. Uma das maiores dificuldades com presença na igreja, e não é uma dificuldade só da Igreja Batista Nacional Atos. Quando eu converso com outros amigos, é a mesma coisa. Existe um grupo já muito grande de irmãos, que vem um domingo, falta 2, falta 3, vem outro domingo, né? Esse dia o pastor Júdice falou comigo assim, que a irmã sumiu da igreja. Sumiu, desapareceu, e ele tentando contato, não conseguia. Eu e a irmã chegou na igreja lá, só irmã, achei até que só tinha saído da igreja. Não, pastor, estou firme aqui, aleluia, sou membro aqui, glória a Deus, estou agarrada. A cada tempo que passa, nós temos um número maior de pessoas que não se importam mais em congregar semanalmente. Mas vamos ainda seguir na fala do domingueiro. Muitas pessoas se tornam domingueiros, e não é só estar na igreja, pega a Bíblia só no domingo. Olha para a Bíblia só no domingo. Um versículo que às vezes que o pastor lê, um salmo que um irmão lê na abertura, e o resto da semana a pessoa não pega a Bíblia. De domingo a domingo sem palavra, de domingo a domingo sem oração. Quantas vezes aí a pessoa só ora no domingo, e se o pastor esticar um pouquinho a oração do domingo, ela ainda acha ruim. Esse pastor está orando demais, não precisa orar desse tanto. Como que se a pessoa tivesse uma vida de oração na casa dela, né? E aqui na igreja não precisasse orar. Mas muito pelo contrário. A maioria das pessoas oram de domingo a domingo só com o que tem na igreja. Essa porção é muito pouca. Talvez você não tenha levado a sério a sua espiritualidade. Talvez você não tenha cuidado da sua fé. Talvez você não tenha lido Bíblia, não tenha orado, mal tem vindo à igreja, não tenha trabalhado em nada em prol do reino de Deus. Talvez você não tenha nem contribuído, nem exercido assim a sua fidelidade relacionada ao financeiro mesmo, ou ao compromisso com a palavra de vida, ou ao compromisso com a sua igreja local. E mesmo assim, Deus tem te abençoado.
Sabe como que explica isso? Misericórdia é a palavra. Abre um parêntese aí. Essa fala minha não pode deixar você na situação que você está. Essa fala minha deveria envergonhar seu coração, não é? Contar com a misericórdia de Deus é muito bom e você jamais vai merecer alguma coisa. Mas o correto é que você faça o seu papel espiritual diante de Deus. Fecha parênteses. Mas nós explicamos bem a misericórdia de Deus é através disso aí, irmãos. Às vezes nós somos tão falhos com o Senhor, nós não merecíamos essa porta aberta. Você não merecia o emprego que Deus te deu. Você não merecia a família que Deus te deu. Nós não merecemos aquilo que Deus tem feito por nós. Eu não mereço o favor de Deus pela minha vida. Mas Ele faz isso, sabe por quê? Ao invés de me punir, Ele é misericordioso. Essa misericórdia precisa constranger o meu coração. Eu preciso olhar para Deus e me sentir constrangido de tamanho amor, como disse o apóstolo Paulo. Porque Deus me ama tanto que Ele deixa de me punir, que Ele deixa de me dar aquilo que eu mereço. E ainda faz mais por mim, vai além disso, mas hoje a nossa palavrinha aqui é misericórdia. Porque Ele te ama, Ele poupa você do castigo. Porque Ele te ama, Ele te abençoa mesmo diante dos seus pecados, mesmo diante das suas misérias, mesmo diante das suas falhas, das suas fraquezas. Quando você chega ao fim de mais um dia, você vê o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é maravilhoso, o quanto que Deus te ama, porque a misericórdia dEle se estende sobre a sua vida, alcança o seu coração, alcança a sua casa, alcança a sua família. Ele é rico em misericórdia. Nós servimos um Deus que é rico em misericórdia, diz o texto. Nós não servimos a um Deus castigador. Nós não servimos a um Deus punidor. Nós não servimos a um Deus toma lá da cá. Nós não servimos a um Deus que é aqui agora. Nós servimos, isso precisa constranger o nosso coração. Nós servimos a um Deus que olha para nós com amor. Servimos a um Deus que, como um pai olha para um filho, mesmo sabendo que ele está errado, abre os seus braços de amor e fala: vem cá, filho. Deixa eu te tomar no colo, deixa eu cuidar de você, deixa eu sarar você. Isso é misericórdia. Reforço, não usa essa misericórdia para continuar pecando, muito pelo contrário, usa essa misericórdia para se constranger. Quando Deus faz algo na minha vida que eu não esperava, que eu não merecia, quando Ele manda uma provisão, quando eu vejo a sua misericórdia sobre a minha vida, eu penso assim: Deus, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Eu olho e penso assim: eu não mereço, Senhor. Eu merecia o inferno, eu merecia ser punido, eu merecia ser castigado. Eu merecia estar pobre e necessitado, eu merecia a lama, eu merecia o pó, mas Deus tem nos colocado em lugares que nós jamais imaginávamos, porque Ele é misericordioso, o seu Deus é misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Talvez você entrou aqui nessa noite envergonhado, essa palavra é para você então. Talvez você tenha achado que Deus não vai te perdoar desse pecado que você cometeu. Talvez você está frio, está fraco, porque você fez algo muito terrível. E o diabo tem te acusado disso, mas Deus manda te dizer nessa noite que Ele é misericordioso. Se você abrir o seu coração em arrependimento, se você se quebrantar diante dEle, se você se dobrar diante dEle, se você rasgar suas vestes na presença dEle nessa noite, o sangue de Jesus, que é a manifestação máxima dessa misericórdia, vai te perdoar, vai te libertar, vai te purificar, porque esse é o nosso Deus, rico em misericórdia, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda Ele porque Ele é digno.
Enquanto a Márcia canta ao Senhor mais uma canção, se coloque de pé. Vamos orar ainda em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.